por agora, porque não tem membros o suficiente. Eu acho que só tem 2 pessoas que são membros do meu canal. Mas eu agradeço essas 2 pessoas. Eu peço desculpa por não estar postando conteúdos pra vocês ainda. Eu queria que tivesse mais pessoas, porque pra mim fazer vídeos demora pra mim editar. E eu queria fazer vídeos pras pessoas que são membros, mas fazer tipo vídeo grande editado somente
Eu não sei, gente, eu não entendo muito de química, mas eu acho interessante. E o vento levou material radioativo para vários lugares da cidade de Pripyat. E também essa radiação se espalhou pelo mundo, não só pela Ucrânia. Pela Ucrânia não, União Soviética, né? E no site diz que foram identificados altos níveis de radiação nos seguintes países: Polônia, Áustria, Belarus ou Bielorrússia. Ai, gente, eu sempre confundo, eu sempre falo Belarus, Belarusia, e até locais muito distantes, como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. E os primeiros que relataram que algo tinha acontecido, algo de estranho tinha acontecido dentro da União Soviética, tinha acontecido uma explosão, eram os suecos, que levaram essa notícia pra mídia, inclusive. E eles fizeram teste de radiação e realmente foi constatado nesses países altos níveis de radiação. E a mídia, não só a mídia, como todos os governos começaram a questionar a União Soviética se eles haviam feito isso, mas eles esconderam isso até o dia 28 de abril. Então eles esconderam isso temendo o que viria a seguir, porque eu não sei se isso pode ser considerado um crime, né? Porque se foi um acidente, mas isso não foi só acidente, foi falha humana também. Então fica aí, né, a questão. Mas a União Soviética escondeu isso dos outros
1975, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão exclusivamente pelo uso de xenônio. Dessa forma, hastes contendo elemento puro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expeliram certo volume de água do reator. Consequentemente, a água restante superaqueceu, evaporou, expandindo-se violentamente. A pressão produzida pela água foi insuficiente, grande para soltar placa de cobertura do reator, que passava nada menos que 1000 toneladas. Neste momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar produtos de fissão nuclear, como iodo 131, césio 137 e o estrôncio 90 para a atmosfera. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão ejetou fragmentos das pastilhas combustíveis como grafite aquecido, cerca de 300 gramas de fragmentos de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças a altíssimas temperaturas e tornou incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de radioisótopos escapou para a atmosfera. Após a concorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo e 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de puro dolomita, areia, argila, chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. Foram de césio 137, o maior acidente radioativo da humanidade. Gente, então, foi esse o acidente de Chernobyl. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E comentando sobre o acidente de Chernobyl, eu ainda acho que as usinas nucleares são muito eficientes, mas tem que ser tudo certinho, sabe? Só que eu imagino uma coisa: a energia solar